dia. A paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Deus abençoe os irmãos e as irmãs por esse culto lindo, maravilhoso. Eu quero convidar você a prosseguir nesse mesmo espírito de adoração, louvando, engrandecendo o nome do Senhor através daquilo que para Ele é a condução das nossas vidas. Evangelho, nós estamos lendo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo São Mateus, e nós vamos hoje prosseguir no capítulo 6, uma porção reservada para o teu coração, para o meu. Nós vamos ler hoje Mateus 6, a partir do 25, amém? Vamos ler do 25 até o 34, um trecho muito conhecido da Palavra de Deus, mas que tem, e que pode ser algo completamente novo e inusitado na tua vida nessa manhã, se você assim o crer, amém? Glória a Deus. Contrário, verso 25. Alalaô. Deus é bom, né? Diz assim a santa palavra de Deus, verso 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao se vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, que todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Amém? A gente ouve isso há tanto tempo, né? Mas eu preciso que você entenda isso. Pelo menos entenda aquilo que o Senhor falou comigo essa semana, ontem, muito. Porque eu comentei essa semana lá em casa com a minha esposa, que o nosso estilo de vida, o meu e dela, para Deus é pecado. Por quê? Porque a nossa agenda do ano implica em que nos 7 dias da semana, durante o ano, nós tenhamos compromisso. E quando eu falo compromisso, não é que a gente é convidado para um passeio ou para ir num churrasco, não é isso. São compromissos que dizem que nós temos que nos envolver com algo, fazer algo, produzir algo. Até dá um nome esquisito para eles chamam de trabalho. Não entendo o que é isso até hoje. Mas eu digo para vocês que é pecado, porque existe uma lógica em toda a criação de Deus, que é a seguinte: tudo o que foi criado por Deus precisa descansar. Tudo que foi criado por Deus precisa descansar. Essa é a sabedoria bíblica, que a Bíblia chama do 7º dia. E a sabedoria é grande, porque é o 7º, é o perfeito. A Bíblia chama isso de 7º dia. As pessoas chamam de sábado, que os judeus e os adventistas dizem que seguem, que observam, ou o domingo, que os cristãos dizem que é o dia do Senhor, né? A gente chama assim, não pelo sábado, não pelo domingo, não é pela segunda, pela quinta, pela terça, não é um dia específico. Deus me livre dos legalismos, Deus me livre dos literalismos, mas aqui tem uma lógica espiritual, que tudo que Deus criou, tudo aquilo que foi criado por Deus, precisa ser ofertado a Ele, como um reconhecimento de que foi Ele que deu. Tudo que foi criado por Deus tem que ser ofertado a Ele,
como reconhecimento de que foi Ele que deu. Então, se nós temos 7 dias da semana, nós vamos fazer tudo que nós temos que fazer em 6 dias. Mas em um dia determinado nós vamos parar tudo que nós fazemos. Nós vamos parar de fazer. E esse dia será o dia do Senhor. Um dia ofertado ao Senhor por reconhecimento. Eu estou falando de Bíblia para você. Vamos estudar aqui. Se para viver nós temos que trabalhar, e a gente costuma trabalhar muito, mas um dia, e se um dia nós paramos de trabalhar, nós estamos obedecendo um pedido do Senhor na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e Ele pediu, porque espiritualmente, presta atenção aqui, quando nós paramos de trabalhar e consagramos o nosso dia a Ele, nós estamos dizendo ao mundo espiritual que nós não dependemos da força do nosso braço para sobreviver. Está claro isso? Quando, presta atenção, você para uma porcentagem da tua semana para não lutar pelo sustento da tua família, você está dizendo no mundo espiritual, eu sei que nem só de pão viverá o homem, eu não viverei só de pão, muito menos a minha casa, porque sem o Senhor eu não sustento nada, não sustento a minha família, sem o Senhor nem eu e nem eles vão viver. Existe o espiritual no texto. Por isso essa lógica bíblica de um dia semanal de descanso é tão importante. Assim também é com o dízimo. É a mesma coisa. Veja, independente do pastor safado, ladrão, que usa o dinheiro do dízimo para comprar Porsche. Aliás, eu queria dizer para você, a Bíblia Sagrada, o profeta Jeremias usou palavras muito espirituais para falar desse sujeito. Ele falou assim, ó, deixa esse picareta descarado com o Senhor, porque o acerto dele é com Deus. Jeremias disse isso. Deixa esse babaca para lá. Mas eu quero dizer para você, Deus tem coisa assim com o dízimo. Por quê? Presta atenção aqui, mesma coisa. Se eu dependo do dinheiro que eu ganho para minha sobrevivência, quando eu abro mão de 10% do meu dízimo para a obra de Deus, para que a justiça alcance os necessitados, eu estou dizendo o que no mundo espiritual? Eu não dependo de dinheiro para viver, eu dependo do Senhor. Isso é discurso do Espírito. Às vezes a gente perde a chance de nos posicionar diante de Deus. Essa lógica está no coração de Deus para tudo que Ele criou. Tudo, eu, você, a terra, a natureza, os animais, tudo que existe no universo criado por Deus, precisa descansar, parar e ofertar aquele período, aquela parte, para consagrar ao Senhor, para mostrar realmente onde é que está a nossa confiança de vida. Está claro isso ou está difícil de entender? Nós temos que mostrar onde é que está a nossa confiança. E eu falo isso, chamando você a observar o mundo que a gente vive. Observe bem o mundo que você vive e você vai entender o que eu estou falando aqui. Bom, vamos dar um exemplo. Para quem é jovenzinho como eu, menino ainda, lembra que se antigamente eu tivesse que fazer um churrasco no domingo, por exemplo, eu tinha que ir lá e comprar tudo no sábado. Por quê? Porque no domingo não abria absolutamente nada, estava tudo fechado. Se eu não tivesse comprado no sábado, não tinha churrasco no domingo. Agora hoje, 7 dias por semana, aliás, 24 horas por dia, eu posso sair e comprar o que eu quiser, porque está lá funcionando o tempo todo. O mundo é ininterrupto, por isso o mundo vive no pecado, porque o mundo não observa a palavra de Deus. O resultado desse mundo, na contramão de Deus, é um monte de gente ocupada 24 horas por dia, 7 dias por semana, até quando dorme. Aliás, ocupada com um tanto de coisas inacreditáveis, se ocupando, aliás, não só se ocupando, mas preocupadas, não só ocupadas, preocupadas com tudo que tem que fazer, com os problemas que vão poder lhe afligir, e óbvio, inseguro, porque não sabe se vai conseguir, e ansiosos, perdendo noite de sono de tanta preocupação. É assim o mundo, não? Quer dizer, na base desse mundo, que eu chamaria de inseguro, ansioso e preocupado, está um tanto de gente que talvez seja ignorante, porque não sabe. E se sabe, não considera que além dos dias, além das semanas, além do esforço do nosso braço, além do dinheiro, além das coisas, além de tudo que é importante, não considera que tem um Deus e que nós dependemos de Deus para viver. Não considera. Como disse aqui já o Vitinho, vive como se não tivesse Deus. Se você, como eu e minha esposa, vive apertado por este mundo, porque a gente vive apertado nesse mundo, nos exigindo coisas, nos impondo coisas, eu queria dizer para você, presta atenção, nessa manhã, o Senhor veio aqui para dizer algo para você, para mim, para você, para nós. Ele está querendo dizer para você o seguinte: ei, para um pouco,
Pensa bastante, preste atenção, porque eu, Senhor, preciso que você entenda algo. Fui eu que te criei, e por isso não se preocupe tanto, porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando da sua vida. Para um pouco, calma. Quem reconhece que depende de Deus para viver, Deus recebe e vai perceber tudo e dar, ofertar tudo que ele precisa para viver. Quem reconhece que precisa e depende de Deus para viver, de Deus vai receber tudo que precisa para viver. Essa é a lógica que eu quero que você leve para a tua casa hoje. Nós vamos entender isso aqui hoje a partir disso. A psicanálise diz que quando uma pessoa é muito insegura, e por ser insegura vira ansiosa e preocupada demais ao extremo, é assim porque não se sente amada. É uma verdade. Esses caras sabem o que eles falam. A pessoa que não se sente amada é insegura, ansiosa e preocupada, ao extremo. Pessoas que acham que não tem valor para Deus, pessoas que acham que está lá esquecida no mundo. Esse é o sentimento que tem dentro delas. E eu queria dizer para você, olha, quem acha que não é amada porque não tem valor, ou ainda não sabe o valor que tem para o seu Deus, deixa de confiar em Deus, lógico, infelizmente, é tomada pela insegurança, pela ansiedade. E quando nasce, para fugir desse lugar desesperador, começa a confiar em si mesmo e só em si mesma. Entende o problema? Entende a questão aqui? Nós temos que tomar posse disso aqui, porque às vezes a gente deixa essas coisas parar. Normalmente uma pessoa assim tem o hábito de querer fazer tudo pelos outros. Faz no lugar dos outros. Faz no lugar do marido, da esposa, porque o marido ou a esposa está muito devagar hoje. Gente que se sente assim, faz e quer fazer no lugar do filho, porque o meu filho é imaturo, ele não sabe fazer direito. Faz no lugar do irmão, da irmã da igreja, porque ele não acorda para a vida. Parece que sem ela a vida não acontece. Insegurança. Acha que ninguém ama, acha que não é amada. Quem se rende a isso se torna profundamente controlador e autoritário. Isso é um problema para Deus. O mundo está cheio disso. E palavra de Deus serve para quê? Por isso eu preciso que você tome posse da palavra daquele que nos criou e ouça ele falando com você nessa manhã. Ei, pare um pouco, ore, presta atenção, escuta, quem está falando contigo é o Deus que te criou. Então para mim, você tem muito valor, diz o Senhor. Para mim você tem valor e é muito, meu irmão, minha irmã, você precisa crer nisso. Porque quem disse isso não é pastor não, isso não está escrito em livro de psicanálise não, quem disse isso foi Jesus pregando o Evangelho. Por isso eu estou dizendo, no trecho do Evangelho que nós vemos, da pregação de Jesus Cristo, hoje você sabe que nós estamos lendo o Sermão do Monte, a pregação de Jesus Cristo, ele disse, não se preocupem com a vida de vocês, nem com o que vocês vão comer ou beber, não se preocupem com o que vocês vão se vestir, não se preocupem com essas coisas. Olha Jesus xingando. Como assim, Jesus? Está louco? Isso são necessidades essenciais, são coisas legítimas se preocupar. Eu sei que é essencial, querido, eu sei, mas para Deus, maior do que tudo isso é a vida que Ele criou. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que a vida, do que a roupa, diz o Senhor, em nome de Jesus. Vou repetir porque é importante, foi ele que disse. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante que a roupa. Quer dizer o quê? O interior é mais importante do que está por fora. A vida vale mais do que o exterior. Deus tem compromisso com a vida, e para muito além dessas coisas que vocês tanto querem. Quem tem compromisso? Deus. Se você duvida, para de correr tanto e observe as aves dos céus, porque elas não se preocupam se elas vão comer. Elas não têm, sabe por quê? Elas simplesmente batem asas, e elas alçam voo, e elas saem, e elas vão fazer sua parte. Por quê? Porque elas sabem que vão comer. Elas sabem, elas não ficam sentadas no ninho esperando cair do céu. Elas alçam voo, e elas sabem, elas voam sabendo que vão comer. Por quê? Porque tem um Deus que tem compromisso com a vida delas. E vocês? A pergunta de Jesus. Esse Jesus é chato demais. Ei, Jesus, para. E vocês? Por que vocês acham que vocês são diferentes? Você tem que trabalhar, sim, porque Deus diz que nós ganharíamos o pão, o nosso pão com o suor do nosso rosto. Mas assim como as aves, Deus provê. Deus não vai honrar o suor do teu rosto, por quê? Por que você acha que não vai dar certo?
Você está fazendo sua parte. E aí, eu não sei, eu vou avisar, Jesus costuma tirar uma com a nossa cara. Ele gosta disso, porque ele fala, eu aviso porque é importante. Vocês têm conseguido o que com tudo isso? Ai, que lindo. Vocês estão chegando aonde? Porque ele fala assim, quem de vocês, por mais que se preocupe tanto, consegue acrescentar isso aqui na sua vida? Alguns dizem um côvado na sua altura. Você está conseguindo o que com isso? Por que tanta preocupação com guarda-roupa? Por que vocês estão tão preocupados com beleza? Para tudo e observe os lírios do campo. Para tudo e observe as flores. As flores não estão preocupadas se elas vão embelezar. Elas não estão preocupadas se o mundo vai ficar mais bonito com suas roupas. Simplesmente elas fazem sua parte, elas desabrocham, elas abrem, como esse aqui abriu de hoje para hoje, elas desabrocham e embelezam e melhoram o mundo. Qual o ser humano que consegue ir no shopping e comprar uma roupa, ainda que for de grife de verdade, a mais cara do mundo, consegue ficar tão bonito, ou sei lá quantos por cento da beleza de uma flor dessa? Qual? Com essa rouparia toda, com esse guarda-roupa abarrotado, qual de vocês? Homens e mulheres de pouca fé, o Senhor não vai cuidar de suprir o que vocês precisam para embelezar o mundo que Ele criou? Glória a Deus, vai ou não vai? Meu irmão, presta atenção aqui. Eu vejo aqui hoje Jesus muito poético. Jesus tem usado aqui, eu estou emocionado com esse culto assim. Eu estou emocionado com o que eu já vi aqui. Porque ele está aqui para nos dizer que as aves e as flores, toda a sabedoria, toda a beleza que tem nisso, nada mais são do que a expressão de um Deus que está gritando no teu ouvido hoje: ei, não se preocupe, eu vou cuidar de você. Não se preocupe, porque eu sou Deus. Deus criou tudo. Criou você, criou as aves, criou as flores, mas tirando você que acha que é um esquecido, tirando você que acha que é um coitadinho, Deus tem cuidado das aves e das flores, sim ou não? Observa isso, tem cuidado ou não tem? E de você, Ele vai cuidar ou não vai? Ei, olha para o Senhor, Ele vai ou não vai? Então eu quero que você tome posse da palavra que sai da boca de Jesus para dizer para você: não se preocupe. Isso é um compromisso de vida, não fui eu, não foi você. Se nós cremos no Senhor, Ele que assume esse compromisso de vida. Não se preocupe com a sua vida, apenas faça como as aves, bata asas aí ao se voo, faça como as flores, desabroche, porque o Senhor vai cuidar de você. Faça a sua parte que o Senhor vai fazer a dele, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas de desafio em desafio, só para tirar o sono. Jesus disse que quem fica preocupado, achando que não sabe se vai conseguir, que não é amado por Deus, que ninguém ajuda, esse é gentil. Por que gentil? Porque gentil é quem não crê no Senhor. Gentil é quem acredita e não acredita que tem um Deus que é criador e que é sustentador do que Ele criou, nem que assume compromisso com a vida. Verso 22, Jesus diz: o Pai Celestial de vocês sabe do que vocês precisam. Ele sabe. Você duvida que Ele sabe? Ele sabe de tudo, e por isso não busque o que você necessita. Faça o quê? Fico parado, esperando em Deus, esperando cair do céu? O que eu faço, pelo amor de Deus? Não, queridão, não fica parado. Antes de tudo, em primeiro lugar, busque o reino de Deus, a justiça de Deus, e o que você necessita lhe será acrescentado. Querido, vida com Deus é o negócio mais claro e bonito e fácil do mundo. Uma coisa falta, só uma coisa o Senhor nos pede, e exatamente essa coisa a gente não faz. Meu Deus, é simples. Faça o que? Busque, não se preocupe, porque Ele até arremata. Não se preocupe, Cleitinho, nem com a sua aposentadoria. Porque Ele diz, presta atenção aqui: pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia os seus próprios problemas. Ou seja, vamos viver a vida hoje glorificando o Criador e só e nada mais, em nome de Jesus, amém? E glória a Deus por isso. Querido, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, a pregação da palavra de Jesus aqui está preocupada porque Ele sempre está com a vida. Deus é o Deus da vida, porque o Deus Criador da vida se compromete com ela, com a vida, para muito além das nossas necessidades exteriores.
Porque o que está fora você também precisa. Deus sabe, mas Deus sabe disso, Ele sabe que você precisa. E por saber, Ele assume um compromisso com você. Se você fizer a sua parte, eu vou suprir. Eu vou suprir. Isso é compromisso, deve ser pregação eu vou suprir se você fizer a sua parte. Para além das nossas inseguranças, das nossas ansiedades, das nossas preocupações, o Senhor veio aqui para te dar uma medida que você não pode desprezar, porque o mundo anda desprezando isso aqui. As pessoas lá fora estão mentalmente instáveis, porque estão vivendo nessa roleta russa aí que o Senhor quer tirar você. Essa roleta russa aí não é de Deus. Você conta com a luxuosa ajuda do Espírito Santo de Deus, te dando a certeza que você, para enfrentar esse mundo e desfrutar o que Deus criou de forma extraordinária, Ele está cuidando de você, Ele vai cuidar. Entretanto, como as aves do céu e as flores, não é porque Deus cuida, eu sei, nós temos que parar e não fazer nada, nós temos que fazer sim. Deus espera de nós coisas para estar sob os cuidados dEle. E eu quero que o Senhor tome posse disso aqui. E a pergunta é: o que será? Deus espera, sim. O quê? E eu gostaria que você pudesse comigo, todos nós, hoje, aprender com a pregação de Jesus Cristo. Esquece a minha, porque eu não entendo nada de nada. Vamos aprender com o sermão de Jesus Cristo, porque é o que importa nessa manhã. Porque aqui tem cura para insegurança, aqui tem cura para ansiedade, aqui tem cura para preocupação, aqui tem cura para... Não precisa tomar comprimido não, tome posse da pregação de Jesus Cristo aqui. Deus espera coisas de nós. O que? Primeiro, que a gente aprenda de uma vez por todas a ser mais simples e comece a valorizar a vida que Deus criou, e não somente as nossas necessidades exteriores. Deus espera coisas de nós, porque Ele quer cuidar, Ele quer nos suprir. O que Ele espera? Que a gente aprenda a ser mais simples, meus irmãos. Começando a valorizar a vida que Ele criou, não somente aquilo que está fora de nós. E eu digo isso, e eu gostaria que você observasse a sabedoria das palavras de Jesus, quando Ele está ministrando a palavra. Porque no verso 25 Ele diz: não se preocupem com as coisas que vocês necessitam, quanto a comer, beber ou se vestir. Não se preocupem com isso. Doideira, né? Não se preocupem com isso. Por quê? Para Deus a vida vale muito mais do que essas coisas. Olha o que Ele fala: a vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Aliás, o que é comida, bebida e roupa? Aparência, posses, perto da vida que Deus te deu, perto dessa bênção que você tem de graça. O que você tem é de Deus e é de graça. O que é mais importante, a vida ou as coisas? Observe o quanto essa fala de Jesus é profética, porque depois de 2000 anos ela continua falando e alcançando, porque me alcançou de uma forma muito clara. Parece que ela foi falada ontem. Observe, a vida das pessoas se resume a uma busca doida, desenfreada por necessidades exteriores. Sim ou não? Esse é o mundo que você vive. O foco de tudo é lutar por coisas. Óbvio que são necessidades, a gente precisa das coisas, senão a gente não vive. Está tudo bem. Senhor, pessoas vivem como se não houvesse Deus, elas não consideram que quem fez a vida foi Deus, e como Ele fez de uma forma que se você não comer e beber, você vai morrer. Quem fez assim? Quem sabe que você vai morrer? Deus. E Ele fez assim, Ele sabe, então Ele se compromete em te sustentar, uai, porque senão Ele sabe que você vai morrer. Ou você acha que Deus quer que a vida que Ele criou morra? Ou você acha que toda essa morte que acontece no mundo é vontade de Deus, é plano de Deus isso? Ele já preparou tudo para esse povo não morrer de fome, para viver. Ele já fez tudo, Ele já nos deu. Somos nós que somos miseráveis, gananciosos e queremos tudo para nós. Deus nos fez de uma forma que nós precisamos de roupa. Você precisa, eu preciso. Além de embelezar, a roupa nos protege. Sim ou não? O nosso corpo precisa de roupa, de proteção e de beleza. Da mesma forma, Deus sabe que você precisa disso, e por saber, se compromete com o que Ele fez, e Ele vai suprir a nossa necessidade de proteção e beleza. Lembro que quando eu não tinha dinheiro na minha vida para comprar nada em loja nenhuma, eu vestia sempre de tudo, porque sempre chegava. Era doação atrás de doação. A gente andava nos trinques, porque Deus mandava. É impressionante. Eu não sei, a dificuldade das pessoas que estão tão focadas somente nas suas posses, em exageros, em luxos, em futilidades, porque futilidade é tudo que você não depende para existir, você não depende daquilo para viver, é fútil, o fútil pode ser descartado, porque ele não é essencial.
O essencial cabe a Deus, e Ele sabe que você precisa. Por isso, às vezes eu vejo irmãos, eu falo, fome você não passa, meu irmão. Pelado você não fica, minha irmã, calma, porque Deus vai dar um jeito. O essencial cabe a Deus. As pessoas empenham toda a sua vida no que não é essencial. Nós vivemos a sociedade do luxo, do supérfluo, e por isso elas estão inseguras, elas estão ansiosas, elas estão preocupadas ao extremo, e elas estão tão preocupadas com roupa, com aparência, com estética, mas o Senhor está preocupado com o que vai aí dentro, com o que vai aqui dentro. O que adianta a roupa linda se a alma está vazia? Ei, o que importa mais para o Senhor? Presta atenção. O que adianta a geladeira, que não consegue fechar a porta de tanta comida? O guarda-roupa está atolado, se por dentro é só ansiedade e insegurança complicando o mundo que vive. O que adianta? Mas eu preciso de roupa, pastor. Eu sei, filha. Mas você precisa também preencher esse interior, aí você precisa viver. Eu preciso comer, Deus. Eu sei, filho, mas você precisa também viver, não é só ficar gordo. A sabedoria das palavras que saem da boca de Jesus nos ensina hoje que nós não devemos nos preocupar com essas coisas. Nós temos que nos empenhar em sermos simples, valorizar o essencial, e para Deus o essencial é a vida que Ele criou. Isso que é essencial, os relacionamentos, o afeto, como você ouviu aqui, como eu nunca ouvi nessa igreja, o amor, a comunhão, porque o resto Jesus chama das demais coisas, e as demais coisas esquece. Por quê? Porque é compromisso dele, em nome de Jesus. Esquece porque Ele se compromete. Interessante viver num mundo em que valoriza tanto o estético, mas esquece do ético. O mundo valoriza tanto em ter e se esquece de ser, se esquece de viver. Aliás, para eles viver é ter, mas escuta, não caia nessa. Viver é muito mais do que ter. Viver é para muito além do que tem. Lembra do insensato? Agora eu tenho um monte, agora eu posso deitar e descansar, porque agora eu estou bem. Deus falou o quê? Você é louco. Você acha que tem tanto, você não é nada para Deus. Ainda hoje pedirão a tua alma. Presta atenção, pessoas que valorizam somente o que podem ter, não se preocupam se existe outro que não tem, não se preocupa se tem outro que está morrendo de fome, porque foi roubado deles o mínimo que eles precisam para viver. Morrer de fome, de raiva e de sede, morrer de doenças evitáveis, de violências desnecessárias. Meu irmão, tem gente perdendo a vida por abandono e por ganância, tem gente morrendo por falta de oportunidade. E ainda tem quem acha que eu não tenho nada com isso, não foi eu que matei. A minha geladeira está lotada, e meu guarda-roupa entupido, sabe por quê? Porque eu sou homem de Deus, e glória a Deus, Senhor. Que Deus é esse? Querido, para o mundo preocupado com as necessidades exteriores, individuais, produzindo insegurança psíquica, mas também insegurança alimentar, produzindo ansiedades, doenças mentais, Jesus vem dizer, não se preocupem em ter coisas, esquece isso, não se preocupem em acumular demais, comece a valorizar a vida que Deus criou. Eu não posso ter, tenha, mas não esquece da vida, tenha, mas não esquece do amor que salva, tenha, mas não esquece dos relacionamentos que é importante para mim, tenha, mas não se esqueça da empatia, tenha, mas não se esqueça da vida. Porque eu criei a vida, eu não criei essas coisas todas não. Eu não criei Lamborghini não, eu criei a vida. As pessoas, os gentios, vivem procurando ansiosamente o sustento para suas vidas, como se não houvesse Deus. Qual vida que Deus criou? A minha, não, só a minha. Ele criou a minha e Ele criou a dos nossos semelhantes. Então presta atenção, nós que somos povo de Deus, nós temos compromisso com isso, é conosco, é com os nossos semelhantes, é com as plantas, é com os animais, é com os rios, é com os mares, é com tudo que Deus criou. Nós queremos que tudo à nossa volta viva. Não adianta eu estar muito bem se o meu vizinho está passando fome, não adianta. Deus tem compromisso com a vida que Ele criou, e nós seremos felizes e plenos e ricos, milionários, quando a gente se comprometer com o que Deus criou, em nome de Jesus, amém? Por isso não se renda a essa loucura de acumular e ter sempre mais e mais e demais, mas seja simples, viva a plenitude do que Deus criou, se importe e ajude as pessoas que estão à sua volta a viver também, porque para Deus o que importa é a vida. Vamos parar de querer tanta coisa fútil, inútil, descartável, e caminhar pelo jardim
E olhar a natureza e olha, mas que lindo. Tem gente que não viu esse lírio aqui hoje, por exemplo. Tenho certeza que não viu. Olhou, sabe que está aqui, mas não enxergou ele. Vamos olhar pelo jardim e olhar a natureza. Vamos dar um pulo na praia e ver uma gaivota planando sobre as águas assim. É um negócio extraordinário, aerodinâmica. Deus criou um negócio tão maravilhoso. Vamos olhar isso. Vamos visitar as comunidades das pessoas que não sabem o que é vida. E vamos ajudar essas pessoas a viverem. Porque Deus é o Deus da vida. E o meu e o teu compromisso é com Ele. E ponto, em nome de Jesus, amém? Eu não posso ter, pastor, pode, mas também vá lá e faça viver, viva e faça viver em nome de Jesus, glória a Deus por isso, amém? Mas a questão é que Deus espera coisas de nós, e a pergunta é o quê? Segundo lugar, eu queria dizer para você que Ele espera que você oferte a tua vida a Deus descansando nele, afinal você sabe, Ele cuida. Oferte a tua vida a Deus descansando no Senhor, afinal você sabe que Deus cuida. Veja Jesus pregando verso 31, 32, se não é isso, ele ensina, não se preocupe dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos, pois são os gentios que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que vocês precisam delas, Ele sabe. Se a lógica do mundo é uma preocupação excessiva, é uma ansiedade descontrolada, entenda que para Deus isso é loucura. Isso é insanidade, isso não serve como medida, é falta de senso. Por quê? Ora, porque Ele é Deus criador de tudo, e se nós sabemos que Ele é, nós temos que saber que Ele sabe o que faz, e Ele é fiel, que Ele é bom, como nós louvamos aqui, e que Ele que deu a vida, Ele vai nos ajudar a sustentar a vida, Deus proverá, sim ou não? Você crê nisso que Deus proverá? A Bíblia Sagrada diz que nós temos que ter fé exatamente nisso. Aliás, eu lembro aqui desse testemunho. Glória a Deus pela sua vida, meu irmão. A grande promessa de Deus na vida de um sujeito chamado Abraão foi qual? Que ele seria pai e a sua descendência seria uma referência para todas as famílias da terra. A sua descendência geraria um povo, ele seria pai, a sua descendência geraria um povo que seria uma referência para todas as famílias da terra. Essa era a promessa de Deus, esse Deus que dá a vida prometeu, mas a sua mulher era estéril. Impossível. Agora pense comigo, o que é a limitação e as fragilidades humanas, as doenças, diante da promessa de um Deus que pode criar a vida do nada? O que é? A história é que Abraão foi pai, Isaac nasceu, mas no meio dessa realização toda de Abraão, foi pedido a ele o sacrifício do seu filho, que ele sacrificasse a sua promessa. Você conhece a história, eu não preciso dizer. A Bíblia diz, querido, que Abraão obedeceu e foi sacrificar um menino por pura fé. Por isso ele é conhecido como o pai da fé, por pura fé. Fé no quê? Que o Deus que prometeu, o Deus que criou a vida, jamais vai me pedir para matar. Abraão sabia disso, jamais vai me pedir para abrir mão da vida, não, ele vai me pedir para que eu faça a vida onde eu estiver, eu creio nisso. Abraão sabia, não para matar, era essa a sua fé, e Abraão tinha tanta fé nisso, que ele diz uma frase tão maravilhosa, que eu quero que você leve para a tua casa hoje, frase que só tem, e que só consegue dizer quem conhece o Senhor, quem sabe que Ele é Deus, é o Deus que criou a vida, que tem compromisso com a vida, só alguém assim pode dizer, porque Isaac perguntou, meu pai, fala meu filho, o Senhor vai fazer um sacrifício? Vou, eu estou vendo o altar, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo a faca, eu estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro? E Abraão respondeu, de posse de uma fé descomunal, não se preocupe meu filho, o nosso Deus verá, o nosso Deus proverá o cordeiro, glória a Deus. Às vezes a gente louva, a gente gosta da palavra Jeová Jireh, né? Jeová Jireh que a gente fala, sei que diabo é isso, mas no hebraico não é isso não. No hebraico é Yahvé Ireh, significa, não se preocupe, o Senhor verá. Ele vê todas as coisas, o Senhor verá. Meu irmão, minha irmã, entenda, o Senhor verá a sua necessidade, e porque Ele vai ver, Ele vai prover, porque Ele proverá e Ele vai mesmo, e você precisa crer e saber disso, porque quem tem essa fé aqui, descansa e oferta toda a sua vida ao Senhor, e tenha certeza que teve Abraão, Ele vai prover, o meu Deus não vai falhar, Ele vai vir em meu socorro, e eu creio, é assim que eu vivo, é assim que eu caminho na terra, enfrentando dragões, mas sabendo o Senhor vai prover, Ele vai vir, porque Ele está vendo tudo isso.
E eu quero que você tome posse disso. Eu não sei se você crê. Você crê? Abraão deu o que para ele, como disse o Márcio, o que era mais importante, Márcio. Ele deu o amor, ele deu tudo, ele deu o filho mais amado, mas cada um de nós sabe a nossa medida, você sabe a sua. Para Deus importa que você pare, oferte, sei lá, uma porcentagem da tua vida, o que for, mas descanse, porque Ele verá, e se Ele vê, Ele proverá, em nome de Jesus, amém? Ele vai ajudar, em nome de Jesus. E eu digo isso porque, infelizmente, muita gente que se apega nisso, pode pensar que já que Deus vai prover, já que Ele vai vir e olhar, eu posso sentar e esperar no Senhor. Ele vai prover, não vai? Mas não é isso que a palavra de Deus diz, não é isso que Jesus pregou, não é isso que Deus pediu para Abraão, não é isso que o Salmo 127 que o Vitinho leu aqui diz. Não, em nome de Jesus, não é essa questão. A partir da pregação de Jesus, presta atenção, tem a nossa parte nisso. E eu queria dizer para você, em terceiro e último lugar, a partir disso que Jesus falou, é que antes de tudo, em primeiríssimo lugar, como prioridade absoluta na tua vida, você precisa se envolver com o que interessa ao Senhor, porque o resto todo depende só disso. É incrível, ele pediu só uma coisa, eu estou falando dele, ele só pediu uma coisa, só uma. Antes de tudo, em primeiríssimo lugar, como prioridade absoluta, se envolva com o que interessa a Deus, porque o resto tudo depende disso. Você toma posse disso, é maravilhoso demais. O Senhor Jesus ensinou a multidão aqui, verso 33, ele diz: busquem, pois, em primeiríssimo lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, que todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tem um caminho aqui, meu irmão, você precisa entender isso, diante de um contexto de preocupações descontroladas, de inseguranças afiadas, de ansiedades assustadoras, vem Jesus com um antídoto, que existe, mas só serve, só funciona em quem descansa no Senhor, porque Ele diz: não se preocupem com as necessidades básicas de vocês, com o que comer, com o que beber ou se vestir. E alguém poderia perguntar: como assim? Eu não faço nada, eu fico sentando esperando em Deus, Deus vai me dar. E Ele responde: não, folgado, vagabundo, se levanta daí e vai cuidar dos interesses de Deus, que assim Ele vai providenciar o que você precisa. Faz sim, se envolve sim, cuida dos interesses de Deus, porque Ele tem compromisso com quem se envolve com Ele. O mundo é o mundo que é, o mal está aí, o diabo reina. Jesus disse que Ele é o príncipe desse mundo, Ele manda nesse mundo, mas existe nesse mundo um povo que é diferente, porque se colocou nos caminhos do Senhor. Tem Deus vindo ali, ó, me coloca no caminho, Deus, eu aqui. E esse que se coloca nos caminhos do Senhor se envolve com as coisas que são do Senhor. E esses e essas recebem do Senhor, sim, tudo que precisam para viver. Isso é compromisso de Jesus, não sou eu que estou falando, não. Porque hoje em dia as pessoas só se movem a partir daquilo que lhes interessa, né? Já percebeu isso? As igrejas por aí também só ajudam se ganhar alguma coisa com isso. É preciso de uma cesta básica, mas você nem na igreja vem, você não é dizimista, você nem batizado é, como é que eu vou te dar uma cesta básica? Só ajuda se ganhar alguma coisa com isso. Agora, graças a Deus que Jesus não é assim, né? Graças a Deus que não. Parece que Jesus não é de nenhuma dessas religiões aí que a gente conhece. Incrível. Para Ele, eu espero que para todos nós não seremos movidos pelo que nos interessa, pelos nossos interesses. Antes de tudo, em primeiríssimo lugar, como prioridade absoluta, nós vamos envolver no que se interessa e no que interessa ao Senhor. Eu vejo muitas vidas aí que parece que Deus não faz nada. Parece que Deus não interfere. Mas eu não sei, quer saber? Eu acho que não interfere mesmo. Por quê? Porque tem uma lógica. A lógica do Senhor é que para Ele interferir na sua vida, primeiro você precisa cuidar dos interesses dEle. Como se você estivesse falando: Senhor, eu quero. Se você não faz nada por Deus, você está dizendo: Deus, me deixa quieto. Toca aí porque eu estou aqui. Faz a sua, vai fazer, eu quero fazer do meu jeito. Quando você se envolve com o que interessa ao Senhor, você está dizendo: Senhor, eis-me aqui. Vamos junto. Eu quero o Senhor na minha vida. É isso que você está dizendo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós buscarmos os interesses de Deus, Ele se compromete e interfere na nossa vida e nos nossos interesses. Não é barganha. Pensa comigo, o que é que interessa a Deus? O seu reino sendo implantado na terra, sim ou não? Isso não interessa a Deus? Interessa a Deus o governo dele sobre a vida das pessoas. Deus quer governar. Interessa a Deus a sua justiça sendo feita na terra e toda criatura tendo direito a uma vida digna. Esses são os interesses de Deus. Não vou perder meu tempo perguntando dos seus interesses, porque isso você já conhece bem.
Mas entenda isso, a lógica do reino de Deus é o inverso do mundo. Abra mão, abra mão dos seus interesses em favor dos interesses de Deus, que Ele vai providenciar tudo que é do seu interesse, tudo que você precisa para viver. Por isso, neste lugar é um lugar de servos e servas de Deus comprometidos. Esse é o lugar. Muita gente vem para cá e não fica, mas aqui é o lugar. Aqui é o lugar de um povo que não fica esperando o missionário fazer missão. O povo se levanta e vai fazer missão onde tiver. Aqui é um lugar que não fica esperando o irmão da intercessão orar, não, porque a gente levanta e ora onde nós estivermos. Nós somos um povo de oração, todos nós, não tem departamento aqui que faz no nosso lugar. Nós não abrimos mão daquilo que Deus espera de nós. Aqui é o povo, nós se envolvemos com as coisas que são do Senhor. Deus quer olhar para a terra e encontrar um filho e uma filha, Deus, que lhe chama a atenção. Como chama? Colocando como prioridade o reino de Deus e a justiça que Deus quer fazer na terra. Porque esses e essas atrairão os olhos de Deus, e esses comerão o melhor da terra. Creia nisso, que a Bíblia promete isso. Vão comer o melhor dessa terra. Às vezes o mais pleno é a Ferrari, mas para Deus a Ferrari vai te matar. Mas que você precisa, Deus sabe, e Ele vai providenciar. Se você aceitar colocar a vida, a salvação, a justiça, o reino de Deus em primeiro lugar, antes dos seus interesses, antes das suas necessidades, você vai ver o Senhor providenciando tudo. Acredite em mim, tudo. Eu estou falando disso, quando eu estava essa semana sendo constrangido por Deus, eu lembrei da minha vida. Quando eu não tinha e não era nada, Deus me deu tudo, tudo que eu precisava, tudo que eu precisava. Essa é a lógica doida dos crentes, doida. Deus funciona assim. E eu queria dizer para você, muita gente patina no Evangelho porque não entende isso. Eu vejo muito crente atolado em preocupações, trabalhando para pagar dívida, enrolado, cheio de problemas, simplesmente porque não oferta ao Senhor aquilo que deveria. Não se preocupe, Deus não pede tudo. Ele é muito bom, Ele pede uma coisa só, te basta. Eu acho impressionante. Ele poderia pedir, mas Ele não pede tudo. Às vezes Ele pede um dia na semana. Às vezes Ele pede 10%, não é nada. Ele pede para você confiar, mesmo que só um pouco. Sabe o que significa uma fé? Precisa ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Pode ser pequena, mas tenha fé. Porque a montanha vai sair do lugar, meu irmão, você não está entendendo. Ele pede tão pouca coisa. E às vezes nesse pouco é uma questão de prioridade. Aliás, lembrei agora, quem lembra da viúva de Sarepta? Lembra, Gabi? A viúva de Sarepta? Elias profetizou e a terra secou. Secou e as pessoas começaram a passar fome. E o Senhor mandou, ele foi enviado a uma cidade fora de Israel, Sarepta, fora de Israel, para uma viúva que também estava passando necessidades. E ela estava na porta da cidade quando Elias chegou pegando lenha para fazer um fogo. E Elias viu ela pegando lenha e falou: escuta, me dá um pouco d'água. Ele viajou 40 dias andando, me dá um pouco d'água. E ela saiu para buscar água que não existia, mas ela foi buscar o pouco que ela tinha. Enquanto ela ia, Elias gritou: olha, me traz também um pouco de comida, eu estou morrendo de fome. E ela proclamou: tão certo quanto vive o Senhor, eu não tenho comida, eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de farinha numa vasilha, eu tenho umas gotas de azeite. Eu estou pegando lenha aqui porque eu vou fazer um fogo, um pão para mim e para o meu filho. Nós vamos comer e eu sei que depois nós vamos morrer, porque eu não tenho mais nada, eu não tenho esperança, acabou tudo. E Elias diz a ela: mulher, não tenha medo, não tenha medo, vá para a tua casa, mas antes de tudo, faça para mim, antes da sua necessidade, que eu sei que é grande, faça um pãozinho pequeno para mim, e depois faça para você e teu filho, porque assim diz o Senhor, presta atenção, a farinha da vasilha não vai acabar, o azeite não vai secar, até o dia que o Senhor fazer chover e trazer de novo comida sobre a terra. E assim aconteceu, e a mulher fez, e o Deus da vida não deixou, e ela não morreu, seu filho não morreu. Agora veja, para que Ele providencie tudo que nós precisamos, nós temos que aceitar em primeiro lugar a justiça dEle, o reino de Deus, as coisas dEle, em nome de Jesus. Existe um segredo nisso, Jaque. E eu queria dizer para você, quando a gente semeia para Deus, não se preocupe, a colheita que você vai ter é a que você nunca imaginou. Ah, mas está demorando. Não se preocupe, Deus assume compromisso. Eu sei que a nossa cabeça, acostumada com o acúmulo,
com a preocupação com o dia de amanhã. A gente é assim, a gente funciona assim. É uma lógica que nos ensina a perder noite de sono, porque nós não sabemos se nós vamos ter o que é necessário. Agora vem o Senhor nessa manhã convidar e nos desafiar. Desafiador demais isso aqui, mas eu quero deixar de novo mais o meu maior testemunho. O meu maior, no momento mais seco das nossas vidas, a gente comia, a gente se vestia, a gente fazia tudo, a gente tinha tudo, sabe por quê? Porque a solução chegou, a necessidade foi suprida, porque eu e a minha esposa saímos de casa para fazer justiça na terra. Por isso, se envolver com os interesses de Deus, e aí Deus vem lá e cuida do resto. Eu quero que você tome posse disso para a tua vida, porque eu quero ver você maravilhoso, feliz, como o Vitinho disse aqui, colhendo. Sim, eu quero você bem, próspero, eu quero, porque é vontade de Deus, querido. Que você possa ir para a tua casa hoje aqui, de posse desse desafio. Que desafio? Não se preocupe, não se preocupe, faça o que o Senhor espera de você, seja verdadeiro, se envolva com a justiça de Deus quer fazer, oferte a sua vida a Deus, porque Ele vai cuidar de você. Isso é Bíblia, meu irmão. Isso não é palavra de pastor que quer tirar dinheiro de crente. Isso é Bíblia, em nome de Jesus. Não adianta querer correr sozinho, entende isso? Eu termino assim. Não adianta querer sozinho. Não adianta viver como se não houvesse Deus. Eu já encerro. Não adianta viver como se Deus não existisse, porque Ele existe e existe sim. E como existe? E mais do que existir, Ele veio aqui hoje te desafiar a viver. Ele quer que você viva. Ele quer que você viva muito, mas viver não é andar na terra inseguro, viver não é andar por aí ansioso, sem dormir, preocupado com o que necessita, mas para Ele, viver é trabalhar sim, fazer tudo que tem que fazer sim, mas em determinado momento pare, e quando você parar, oferte ao Senhor uma porção da sua vida, do seu tempo, dos seus bens, de tudo que Ele te abençoou, porque assim, reconhecendo, descansando no Senhor, do céu, já foi dito aqui, virá todas as oportunidades que você precisa para ser uma bênção na terra, rico, preenchido, plenitude, meu irmão, cheio de tudo, e aqui dentro um gozo, uma alegria, que ninguém vai entender isso, mas só você vai, em nome de Jesus. Presta atenção, leva para tua casa, você é muito amada por Deus, você é muito amado pelo Senhor, presta atenção. Para Ele você tem valor e não é pouco. Aliás, para Ele você é essencial, você é fundamental naquilo que Ele quer fazer na terra, e por isso Ele nos chama. Ele nos chama. Imagina Ele nos chamando e falar: vá fazer isso que eu preciso, vá fazer justiça na terra, use as tuas mãos, tudo que eu colocar na tua mão, use, o que eu não colocar não precisa, mas tudo que eu colocar em você, os dons, tudo, use isso para fazer justiça na terra, porque assim, não se preocupe, porque o resto deixa comigo. Em nome de Jesus, você é amada, você é fundamental nos sonhos de Deus. Eu não sei se você crê nisso, você crê? Por isso a minha oração é que Deus abençoe você, que Deus prospere muito a sua vida, que Deus te encha de tudo que você necessita para viver, porque Ele sabe que você necessita e Ele vai te dar. Que Deus possa, mas tudo isso como símbolo do Deus que é amor, sabe? Do Deus que quer ir lá na vida daquela pessoa que não tem mais esperança e falar: ei, tem esperança, porque você é amado, porque Deus te ama e o amor chegou na tua vida, em nome de Jesus. Porque quando assim for, não se preocupe, não se preocupe, o Senhor vai cuidar, em nome de Jesus, amém? E se você crê, eu quero que você aplaude o Senhor, glória a Deus, porque Ele está aqui nessa manhã, e Ele veio, fica de pé. Glória a Deus, Ele veio porque Ele nos ama, porque Ele tem o melhor preparado para mim e para você, glória a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor.